pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Fernando e estou aqui com meus amigos Johnny, Luan e Carone. Hoje a gente vai estar trazendo aqui para vocês um pouco sobre a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E antes disso a gente vai estar explicando melhor como funciona o sistema respiratório e aí eu vou estar passando para o Luan explicar para vocês. Boa noite, obrigado por ter chamado. Bom, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do sistema respiratório de uma forma simples, tá? Bom, para ter o início do sistema respiratório, ele começa pelo nosso nariz, depois do nosso nariz ele vai para a nossa faringe, depois da faringe vai para a laringe, da laringe para a traqueia, da traqueia ele chega nos brônquios, ele se divide e vai para os brônquios, dos brônquios vai para os bronquíolos e dos bronquíolos ele vai para os alvéolos, onde acontece a troca gasosa, que é o mais importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Porque na troca gasosa nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbono, que é o que é produzido no meio interno do nosso corpo. Então, basicamente é assim que funciona o sistema respiratório e ele é muito importante. E, bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a DPOC e eu vou passar aqui para o Johnny falar um pouco para vocês. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Explicando para vocês um pouco sobre essa patologia, que é a DPOC, que a sigla se origina de doença pulmonar obstrutiva crônica, nada mais é do que a dificuldade que a gente possui para respirar. De uma forma mais clínica, a obstrução das nossas vias aéreas. O que acontece? Essa doença ela se origina por conta de dois tipos de diagnóstico. Primeiro, que é a bronquite crônica, que nada mais é do que a inflamação dos nossos brônquios, como ele estava explicando, os brônquios onde passa o ar, ele acaba ficando inflamado, ou seja, tem essa obstrução e o ar não consegue passar da forma como ele deveria. E também o segundo tipo de diagnóstico é o enfisema pulmonar, que quando chega nas paletas alveolares, elas se destroem. E com isso é onde ocorre a troca de oxigênio para o gás carbônico. O fato de elas estarem destruídas, automaticamente você não consegue fazer essa troca gasosa da forma que deveria. Um exemplo claro, prático, por exemplo, a gente está nessa sala aqui em 4 pessoas, o ar ele passa muito mais ágil, leve, rápido. Se começa a encher de pessoas em uma sala desse tamanho, automaticamente a gente começa a sentir aquela sensação de claustrofobia. Isso é por conta do ar, que ele fica menor, porque tem muita gente inspirando aquele ar. E a mesma coisa que acontece, no caso, quando está inflamado, automaticamente o ar ele não consegue passar da forma como ele deveria. Tem bastante dificuldade na respiração normal, né? Tipo, ela consegue inspirar tranquilo, mas na hora de expirar aquele ar ela tem mais dificuldade, né? Por conta que o ar que ela expirou vai ficar uma parte lá nos pulmões e vai sair uma pequena quantidade, né? Exato, basicamente assim, um exemplo prático que fala muito uma pessoa saudável ela consegue respirar 100%, de 0 a 100, ela inspira tudo, chega lá nos alvéolos, faz a troca e consegue. Uma pessoa que ela é diagnosticada com a doença, ela consegue respirar de 50% a 60% no máximo, ou seja, quando ela está inspirando é como se o ar parasse aqui. Sim. E o ar parando aqui, ela vai voltar, ou seja, automaticamente ela não consegue respirar da forma saudável como ela deveria estar respirando. Inclusive é até bom você prestar atenção que quando você começa desse tipo de respiração, tem que ficar de olho já. Inclusive, a gente tem um caso clínico real, que a Carone vai falar um pouco pra gente de como ele funciona mais na vida real, né, essa doença. Boa noite, gente. E o relato que eu trouxe aqui para vocês hoje é de um senhor de 69 anos que ele tinha uma vida ativa, ele praticava esporte todos os dias, ele fazia exercícios, porém ele tem um problema muito grande com o tabagismo. Ele fumava mais de um maço de cigarro por dia. E aí tudo no início começou com uma tossezinha seca, com uma falta de ar quando ele ia fazer, tipo, coisas básicas do dia a dia, como subir um lance de escada. E aí ele não procurou ajuda médica porque ele achou que fosse por conta do cigarro mesmo, que ele já fumava todo dia, ou por conta do ar. Só que os sintomas foram se agravando. As tosses foram ficando frequentes, a falta de ar foi ficando frequente, e aí ele decidiu procurar ajuda médica. Foi quando ele descobriu que estava com a doença, né?
E aí tem 2 anos que ele começou o tratamento, né, para ajudar na doença. Ele até tentou parar de fumar, só que não deu muito certo, justamente pelo fato dele não ter procurado ajuda médica no início da doença. A doença foi cada vez mais se agravando, né? E é por isso que é importante você procurar ajuda médica já no início da doença, né, que é para não acontecer isso que aconteceu com ele. Inclusive, 90% dos casos de DPOC são por conta de tabagismo, cigarros eletrônicos, narguile e até mesmo os pods, né, que a galera mais jovem aí acaba consumindo bastante. Os outros 10% são por fatores genéticos e a poluição, né? Inclusive, uma curiosidade interessante até é que hoje a DPOC ela é a 5ª doença que mais mata no Brasil. Pelo fato também é uma doença incurável, por isso que ela é crônica, tipo, ela realmente não tem cura, porém ela tem um tratamento a ser feito que você vai conseguir ter uma vida tranquila, tanto que hoje é uma das doenças mais comuns e muita gente consegue viver tranquilamente. Sim, no mundo ela é a 3ª, né? Perdendo apenas para câncer e doenças cardiovasculares. Exatamente. Então você consegue tranquilo ter uma qualidade de vida boa, fazendo o tratamento certinho, seguindo todas as orientações. O cigarro, a gente tá falando de vício, né, cara? Tipo, só quem já passou ou quem conhece alguém que passou por isso sabe que não é fácil, né? A pessoa começa ali, né? Daqui a pouco, enfim, para sair é difícil. E, bom, é sempre bom prevenir o quanto antes, né? E é isso, né, pessoal? A gente viu que a DPOC não é brincadeira, né? Sempre bom a gente estar prevenindo o quanto antes e tá se tratando aí para estar evitando esse tipo de problema nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E é isso, pessoal. Até mais.